Existe uma pergunta simples que muda completamente a forma como as pessoas tratam você, mas a maioria não consegue responder essa pergunta. Não porque seja difícil, mas porque sente culpa, medo, ansiedade. A verdade é que muitas pessoas passam a vida inteira dizendo sim para coisas que não querem, aceitam favores que não desejam fazer, aceitam situações que as machucam, aceitam desrespeitos que jamais deveriam aceitar e fazem tudo isso acreditando que estão sendo boas pessoas. Mas existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa sem limites. E hoje você vai entender por que aprender a dizer não pode ser uma das habilidades mais importantes da sua vida. Poucas palavras são tão pequenas quanto não, mas poucas palavras carregam tanto poder, porque toda vez que você diz não, está revelando o que realmente valoriza: seu tempo, sua energia, sua atenção, sua paz. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas têm dificuldade em usá-la. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de coragem, mas normalmente não é. O verdadeiro problema é o medo das consequências, medo de decepcionar, medo de desagradar, medo de criar conflito, medo de ser julgada. Então ela diz sim, mesmo quando queria dizer não. Com o tempo isso se torna um padrão. Você começa a colocar as necessidades dos outros acima das suas. Começa a aceitar compromissos que não queria assumir. Começa a viver reagindo às prioridades dos outros. E sem perceber, vai abandonando as próprias. Diz sim pros outros e não pra você. O mais curioso é que muitas dessas pessoas são vistas como gentis, prestativas, disponíveis, mas por dentro estão exaustas. Porque existe uma diferença enorme entre ajudar por escolha e ajudar por incapacidade de recusar. Uma nasce da força, a outra nasce do medo. Muitas vezes essa dificuldade começa cedo. Talvez você tenha aprendido que discordar era desrespeito, que se posicionar era egoísmo, que agradar os outros era mais importante do que ser honesto consigo mesmo. E quando crescemos com essas mensagens, o simples ato de dizer não pode parecer errado, mesmo quando é necessário. É por isso que algumas pessoas sentem culpa imediatamente depois de estabelecer um limite. Elas fazem a coisa certa, mas se sentem mal, porque durante anos associaram limites à rejeição, quando na verdade limites saudáveis são uma forma de respeito, principalmente respeito por si mesmo. Existe algo que poucas pessoas percebem. Pessoas manipuladoras adoram quem não sabe dizer não, porque limites são obstáculos para o controle. Quando alguém percebe que pode pressionar você emocionalmente, vai continuar fazendo isso, não porque você merece, mas porque funciona. E é aqui que muita gente se confunde, porque acredita que estabelecer limites significa ser rude, ser frio, ser agressivo, mas não é isso. Você pode ser educado e firme ao mesmo tempo, pode ser gentil e ainda assim se posicionar, pode respeitar alguém sem abrir mão do próprio respeito. Na verdade, algumas das pessoas mais respeitadas são exatamente aquelas que sabem dizer não, porque elas transmitem uma mensagem silenciosa. Meu tempo tem valor, minha energia tem valor, minha vida tem valor. E as pessoas percebem isso, mesmo quando nada é dito explicitamente. Agora pense em alguém que aceita tudo bem pra ele, qualquer pedido, qualquer favor, qualquer exigência. No começo isso parece admirável, mas com o tempo acontece algo estranho. As pessoas param de respeitar seus limites justamente porque eles não existem. Existe uma frase que vale a pena lembrar. Toda vez que você diz sim para algo que não quer, está dizendo não para alguma coisa que realmente importa. Talvez para seu descanso, talvez para seus objetivos, talvez para sua saúde mental, talvez para sua paz. Outro erro comum é acreditar que você precisa apresentar uma defesa completa para justificar um não. Então surgem explicações enormes, desculpas elaboradas, argumentos intermináveis, mas quanto mais você explica, mais espaço cria para negociação. E te confesso, eu já fui assim com pessoas que eu gostava muito e não queria magoar, simplesmente fazia as vontades dessas pessoas. Até namoro já terminei por conta disso. Pessoas emocionalmente maduras entendem algo simples: não posso, não vou conseguir. Isso não funciona pra mim. Muitas vezes isso basta, sem justificativas longas, sem discursos, sem tentar convencer ninguém. E aqui surge um desconforto interessante: o silêncio. Depois que você diz não, vem aquele momento estranho. A outra pessoa fica esperando algo mais. Você fica tentado a preencher o vazio, mas muitas vezes o poder está justamente em não preencher. Porque quando você continua explicando, passa a impressão de que está pedindo autorização para manter sua decisão. E limites não precisam de autorização, precisam apenas de consistência. No começo, algumas pessoas podem estranhar, principalmente aquelas acostumadas a sempre conseguir o que querem de você. Elas podem reclamar, questionar, tentar provocar culpa, mas isso não significa que você está errado. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Uma boa forma de perceber isso é observar quem fica incomodado com seus limites. Pessoas saudáveis normalmente respeitam, podem não gostar, mas respeitam. Já pessoas controladoras tendem a reagir mal, porque perderam acesso ao controle que tinham.
Existe uma liberdade enorme quando você percebe que não precisa ser amado por todo mundo, porque esse desejo de aprovação é o que mantém muitas pessoas presas a relações ruins, presas a situações injustas, presas a uma vida que não escolheram. No fim das contas, dizer não é sobre afastar pessoas, é sobre aproximar você da própria verdade, é sobre viver de forma mais honesta, mais alinhada, mais consciente, porque uma vida construída apenas para agradar os outros acaba se tornando irreconhecível para quem a vive. E talvez a maior mudança aconteça quando você percebe que culpa não é sinal de que algo está errado. Às vezes a culpa aparece simplesmente porque você está fazendo algo novo, algo que não estava acostumado, algo que deveria ter feito há muito tempo. Aprender a dizer não transforma apenas seus relacionamentos, transforma a forma como você enxerga a si mesmo, porque cada limite saudável envia uma mensagem para o seu cérebro, a mensagem de que sua vida importa, seu tempo importa, sua energia importa, sua paz importa. E quando você começa a acreditar nisso, as outras pessoas também começam. E se este vídeo fez sentido para você, eu recomendo assistir ao vídeo anterior do canal. Como responder a insultos de forma inteligente sem perder a postura ou respeito. Porque, muitas vezes, o primeiro desafio não é dizer não. É permanecer firme quando alguém não gosta da sua resposta. E essa é uma habilidade que pode mudar completamente a forma como o mundo trata você. Deixa seu like, se inscreva no canal e me diz nos comentários uma situação que já viveu que hoje você faria diferente.